Bom, hoje o novo técnico do Flamengo chegou, Paulo Souza, e chegou com tudo, hein? Chegou falando que o Flamengo é o maior time do mundo. Chegou empolgado? Chegou. Não, mas é esse discurso, né, Fernandinho? Ele deixou a seleção, até teve problema para sair da Polônia, né? Teve problema para deixar a seleção, foi questionado, que abandonou a seleção. E chega no Flamengo, o discurso tem que ser esse. Ele tem um bom time na mão. Tá exagerado. Ele tem um bom time na mão. Só que depois do Jorge Jesus, ninguém conseguiu mais fazer esse time jogar da forma como o Jorge Jesus fez. Então ele já chega com o fantasma também do Jorge Jesus. O mister, e precisa botar esse time para jogar. Não tem outro jeito. Eu acho que faz parte, a abordagem dele faz parte. Mas tem um detalhe também, como ele é um técnico que não tem grandes trabalhos em grandes clubes... Mas qual português que chegou aqui que tinha? Qual estrangeiro que chegou aqui que tinha? Seleção mesmo, assim, seleções menores ou clubes pequenos, acho que de Grécia, alguma coisa, eu acho que ele chega com parâmetro, ele está entendendo. Ontem tinha toda a imprensa, tinha uma embaixada da torcida do Flamengo de Portugal, o cara fala, peraí, eu estou no mundo que eu não vivi a minha vida toda. Então, acho que é meio normal. Para ele vai ter um choque de realidade aí. Pegou a parte boa, né? A chegada sempre é boa. O problema daqui a pouco é que inventaram o tal do jogo. Se for só treino... O problema é o jogo, né? O problema é o tal do jogo. O problema é o jogo. Se for só treino, aquela resenha ali era uma beleza. Mas inventaram o jogo, inventaram um tal de jogo. Um pouco mais o Paulo Souza. Quando eu trabalhei em Portugal em 91, ele era atleta, ele jogava no esporte. Só antes... Fernandinho, eu lembro a chegada do Rogério Ceni também. Foram lá no aeroporto buscar o Rogério. Foram buscar o Borja também, não foram? Foram buscar em Fortaleza. Não, estamos falando do treinador do Flamengo, né? Foram buscar o Rogério no aeroporto, uma festa, chegar, tirar do Fortaleza, aí para... Quando foi embora, agradecer. Quando veio o jogo... Foram levar ele de volta para o aeroporto. Rápido. Só faltou isso. Quando veio o jogo... Vamos ver um pouquinho da história do Paulo Souza para a gente compreender melhor, tentar entender como vai ser o trabalho desse novo técnico do Flamengo. Anúncio oficial entre o Natal e a virada do ano, só que dessa vez não veio Jesus e sim Paulo Souza. Aos 51 anos, um outro português será o técnico do Flamengo em 2022. Um clube extraordinário, um clube grande, um clube que respira vitória e com certeza é isso que nós temos que criar a nossa cultura diariamente. Como se vê, Paulo Souza tem boa comunicação e as notícias que vêm de Portugal dão conta de ser um técnico inteligente, educado, estrategista, ofensivo e às vezes excêntrico também. Já que comparações ao palmeirense Abel Ferreira e ao próprio Jorge Jesus serão inevitáveis, podemos esperar competência e também polêmicas, como cobranças públicas por reforços e desavenças com dirigentes intrometidos. Se parece discreto diante das câmeras, guarda o gênio forte e a energia para os vestiários. Como jogador, foi um volante clássico e ainda que de poucos gols, com a elegância comparada de Falcão, defendeu a seleção portuguesa por 51 vezes ao longo de 15 anos. Jogou 2 Euros e fez parte tanto do grupo que disputou a Copa do Mundo de 2002, como também o que se sagrou campeão mundial sub-20 em 89 na Arábia Saudita. Nos clubes, ficou marcado pela troca do Benfica pelo arquirrival Sporting e viveu o auge fora do país natal. Levantou 2 Ligas dos Campeões de maneira consecutiva, algo extremamente raro, em 96 com a Juventus, numa decisão por pênaltis contra o Ajax em Roma. E em 97 com o Borussia Dortmund, curiosamente após a vitória por 3-1 sobre o ex-time, a Juve, no Estádio Olímpico de Munique. O contra-ataque, Ainda pela equipe alemã, somou no currículo também o Mundial Interclubes daquele mesmo ano de 97. Permaneceu em campo os 90 minutos nos 2-0 para cima do Cruzeiro do técnico Nelsinho Batista no Estádio Nacional de Tóquio, no Japão. No desfecho da carreira de atleta, já no início do século, ainda passou por Parma, Espanhol e pelo Panathinaikos. Deu início à trajetória como técnico em 2005 no Sub-16 da seleção portuguesa. Em 2008, transferiu-se para a Inglaterra e lá ficou por 2 temporadas à frente de Queen's Park Rangers, Swansea e Leicester, todos com bom desempenho na segunda divisão.
Os primeiros títulos vieram no Videoton da Hungria, no Maccabi Tel Aviv de Israel, e de 2014 para 2015 virou realidade no futebol europeu à frente do Basel da Suíça. Não bastasse o título nacional, a equipe se tornou também uma espécie de zebra da edição daquele ano da Liga dos Campeões ao se classificar para os mata-matas num grupo que tinha os poderosos Real Madrid e Liverpool. Na ocasião, o técnico português se responsabilizou pela eliminação da equipe inglesa que tinha o meia Steven Gerrard como grande ídolo e destaque e o técnico Brendan Rodgers. Na sequência do torneio, nas oitavas, ele até conseguiu arrancar um empate por 1-1 contra o Porto em casa, só que na volta acabou eliminado e com uma goleada, 4-0, um dos gols marcados pelo brasileiro Casemiro. A fama o levou à Fiorentina da Itália e em 2016, no primeiro ano por lá, com o futebol vistoso, chegou a liderar o Calcio por 6 rodadas. Terminou em quinto, com vaga na Liga Europa, e deixou o clube brigado com alguns mandatários. Tal situação se repetiu nos trabalhos seguintes, no Tianjin da China, no Bordeaux da França, ambos com resultados bem abaixo do esperado, além, claro, da curta e recente passagem pela Polônia. Só que as polêmicas acusações de traição pela troca da seleção pelo Flamengo têm também um outro ponto de vista. Isso porque há pouco mais de um mês, ao fim da fase de grupos das eliminatórias europeias para a Copa do Catar, a federação chegou a cogitar a demissão de Paulo Sousa por ele ter poupado Lewandowski do último jogo contra a Hungria. E como a Polônia foi derrotada em casa, no sorteio da repescagem acabou indo para o pote 2 e não para o 1 e vai dar sequência à briga por uma vaga no Mundial contra a Rússia em março em Moscou, enquanto poderia ter pela frente um caminho bem mais simples. A crise foi contornada por lá, porém, ainda que com o contrato renovado, os dias claramente pareciam contados para o treinador, sobretudo em caso de eliminação. E, portanto, o Flamengo surgiu na vida de Paulo Sousa como uma válvula de escape, mas também como uma grande oportunidade do outro lado do Atlântico. Falar real, esse cara tem história como jogador, como treinador, né, meu? Bela matéria, hein? Mostrou o raio-x aí do Paulo Sousa. Acho Foi que é o muito legal. técnico estrangeiro com mais currículo que pintou chega. aqui no Brasil. Verdade. Pelo menos nesse chega. tempo recente aqui, com essa nova onda de estrangeiro, ele é o cara, meu. Ele foi um técnico bem experimentado, já tem muita experiência, né? Trabalhando realmente em clubes grandes, com grandes jogadores, faz a diferença. Ele não é um treinador sem currículo que chega no Flamengo, não.